Olá, meus irmãos, como é que vocês estão? Estão estudando bastante? Estão nos estudos? É isso, vamos estudar, né? Relembrando que a vida, né? O tempo da Terra é 4,5 bilhões de anos, a vida aqui no planeta é 3,5 bilhões de anos, há 2 milhões de anos começa a surgir os tipos primitivos de homens aqui, anteriores ao Homo sapiens, né? Então nós temos aí a formação do universo, segundo a ciência, 14 mil bilhões de anos. E os espíritos dizem que esses planetas, esses sóis, foram por causa das condensações que ocorreram com as partículas que existiam aí no universo. Nós vamos ver que o mundo completamente formado pode desaparecer. A Terra um dia vai desaparecer, o Sol vai desaparecer, né? Muito distante, aí, bilhões de anos aí para frente. A gente não, ciência prevê, mas pode desaparecer, né? A matéria que compõe esse campo, né, vai disseminar de novo no espaço. A matéria que deu esse problema vai se disseminar novamente pelo espaço. E aí vai dizer, né, se os espíritos perguntam, vai dizer assim: Deus renova sempre os mundos, como renova os seres vivos. Os mundos vão sendo transformados, né? Na questão 42, nós vamos ver que poderíamos conhecer a duração da formação dos mundos da Terra. Por exemplo, nada pode dizer a respeito, porque só o Criador, ele sabe. E bem louco seria quem pretendesse saber ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então, os espíritos perguntam se a gente poderia conhecer o tempo dessa formação, de tudo isso. É difícil, somente mesmo Deus para saber esse tempo exato dessa formação desse universo. O desaparecimento desses mundos, tal como acontece com os seres vivos, é uma transformação da matéria inanimada. Matéria inanimada é que não tem vida, né? Então é a transformação da matéria inanimada. Não menos exato é dizer que para a substância de toda a necessidade sofrer as transformações inerentes à sua constituição. Vai ter essas transformações inerentes à constituição dessa matéria, ela vai se transformar. Lavoisier já dizia isso, né? Nada se cria, mas tudo se transforma. Muito legal que Lavoisier, cientista, ele fala, né? Essas mesmas leis e forças vão também presidir a desagregação de seus elementos constitutivos, a fim de restituir a esse laboratório onde a potência criadora aure incessantemente as condições de estabilidade geral. Então volta para ocorrer novas criações, vamos dizer assim. Esses elementos então vão retornar à massa comum, ao éter, né, para se assimilarem com outros corpos, ou para regenerarem outros sóis. Olha que bonito. E a morte não será um acontecimento inútil, nem para a Terra que consideramos, nem para suas irmãs. Não vai ser uma coisa inútil, nós vamos continuar, vai continuar dando condições para a formação de outros mundos, tá? Por isso, nós vamos lembrar que a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que se dirigem às operações do tempo. Desse modo, mundos sucedem mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus sejam jamais atingidos pelas gigantescas molas. É o que dizem, né? Mundos vão suceder de mundo. É que nem os nossos corpos, nós vamos estudar isso também. Nosso corpo físico, ele vai se deteriorar. As substâncias que compõem o nosso corpo, os elementos, vão se transformar em novos corpos. Assim com os sóis, com os mundos, né? Não estão à deriva. Nós temos que pensar isso. Nós não estamos à deriva nessa imensa nave espacial. Já imaginaram isso? A Terra, uma nave espacial? Aliás, é uma nave espacial chamada Terra. Nós temos um rumo, cujo norte, né, aponta para as luminosas lições deixadas por Jesus. É isso.
o nosso norte verdadeiro, é Jesus de Nazaré. É para lá que nós estamos indo, né? A terra está indo para lá, o encontro de Jesus. Por isso devemos prosseguir lutando, perseverando, sempre pelo bem de tudo, não? Bem de tudo e de todos, porque vale a pena viver apesar, às vezes, das nossas dificuldades. Vale a pena viver. Pense bem nisso, vale a pena viver. Apesar de todas as dificuldades, vale a pena. Tem um porquê de nós estarmos vivendo aqui e teremos a hora de partir, mas não vamos antecipar essa hora não. Vamos continuar, perseverar no bem. Isso que é nos dito, perseverar no bem. No começo, após a formação do nosso planeta, tudo era um caos, né? Comecinho, antes dessa formação, após a formação, era um caos. Os elementos estavam em confusão aí. Pouco a pouco, nós vamos ver que cada coisa tomou o seu lugar. Aparecem então os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Primeiras formas no globo que surgiram foram os seres do mar. Dizem que os coacervados, não é bem uma forma, mas é uma coisa, não sabe que é vivo ou não, mas é a primeira forma que aparece os coacervados ali, os primeiros unicelulares. Unicelulares é uma célula só no mar, há 3,5 bilhões de anos. 2 milhões de anos, a aula passada estava falando 2 milhões de anos, são os seres primitivos na forma mais humana, parecendo com o homem. Nossos ancestrais, Homo erectus, Homo habilis, né? Os Homem Neandertal, lá para trás, 2 milhões de anos, né? 3,5 bilhões de anos é a formação da vida, os unicelulares no mar. Era um caldo primordial, a gente chama, os cientistas falam caldo primordial. Dizendo isso aí, é um caldo, né? Que era o mar. Eram raios, era luz ultravioleta, luz, sei lá, muitas coisas diferentes aqui que estavam sobre a Terra e deram a formação da vida, né? À medida que o globo foi adquirindo as condições necessárias à sua existência, as diversas espécies animais foram aparecendo. Então, aos poucos, foram aparecendo os animais. Foi bem aos poucos, né? Primeiro unicelulares, depois foram aparecendo os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos e assim foi sucessivamente, aí aparecendo os animais, né? Como apareceram, aí Kardec pergunta, os primeiros seres vivos na Terra? Aí a gente fica se perguntando, como é que apareceu isso? À época de Kardec, 2 teorias buscavam explicar o aparecimento dos primeiros seres vivos na Terra. Uma defendendo que as diversas espécies surgiram de um único casal primitivo, que gerou outros que foram se reproduzindo. Então, uma teoria é que saiu de um casal só. Outra sustentando que muitos casais foram germinados simultaneamente em diversos pontos do globo, proliferando-se em seguida. Então, uma teoria, é tudo teoria, né, gente? Só Deus para saber isso. Que surgiu de um casal só, e outras que foram surgindo em vários pontos do grupo. Kardec, ele considera a segunda hipótese mais provável, que vários casais, né, foram surgindo em vários pontos do grupo, conforme a observação com base na própria ciência. O estudo das camadas geológicas do globo atesta a presença das mesmas espécies animais em pontos afastados um dos outros. Lá os fósseis foram achados em vários locais do planeta, casais parecidos, semelhantes, né, em vários pontos aí do planeta, né, os fósseis, né, que eles acham, tá? Então essa multiplicação generalizada e de certo modo contemporânea foi impossível em um único tipo primitivo. Além disso, considera que a segurança que dá a criação seria a imprevidência do Criador sujeitar a pluralidade das espécies a um único casal, seria muita imprudência. Né? Em um único casal, o Criador criar um casal só. Seria muita imprudência, né? Considerando as vicissitudes a que está sujeita aqui a vida da Terra. Era difícil, né? Sobrevivência. Então,
Tudo, pois, indica que houve criação simultânea e múltiplas de casais de cada espécie animal e vegetal. A impressão que dá é isso, né? Várias espécies e casais em vários pontos do planeta. São teorias, né, gente? A Terra, ela continha germes dos seres vivos que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. É como se tivesse um germezinho ali, uma sementinha, entre aspas, vamos pôr assim, sementinha, mas é uma analogia, né? Pronta para germinar, né? Os germezinhos para surgir. Os princípios orgânicos se congregam desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, que formavam os germes de todos os seres vivos. Então, são germes. Os elementos orgânicos, antes da formação da Terra, achavam em estado de fluido no espaço, no meio desse espaço, no meio dos espíritos, em outros planetas. Os seres vivos esperam de criação da Terra para começar a existência nova aqui no novo globo. Então, estavam lá no meio dos espíritos, esses germes, vieram de outros planetas, né? Esses germes, e aí estavam esperando só a formação da Terra para que acontecesse isso. É o que dizem. Ainda há seres que nascem espontaneamente, porém o germe primitivo já existia em estado latente. A gente vai ver que estava ali em estado latente. Então nós vamos parar por aqui, gente, vendo toda essa formação do mundo, né? E chamando a atenção para vocês pesquisarem isso, a formação da Terra, a formação do Sol, a formação dos planetas, a formação da vida aqui na Terra, as teorias que tem dessa formação. Vocês já pensaram nisso? Pois é, então agora vamos pensar, né? Como é que surgiu a vida? Como é que surge o homem no planeta? Como é que acontece isso? Como é que a ciência explica? Nós vamos ver que aqui explicou espiritualmente, estavam os germes latentes, lá na parte espiritual, né? No plano espiritual, esperando a formação da Terra para que acontecesse a vida aqui no planeta. Formação, o momento certo para que a vida ocorresse aqui. Houve esse momento certo, há 3,5 bilhões de anos aqui no nosso planeta. Então, vamos chamar a atenção, refletir sobre isso. Como é que nós surgimos, os seres humanos, por exemplo, o Homo sapiens, né? É isso, gente. Bons estudos para vocês. Que a paz do Mestre esteja conosco e Jesus sempre no nosso coração. Graças a Deus.